Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Você pode imaginar o quanto o futuro do seu filho pode ser melhor se aprenderem a se comunicar com mais desenvoltura? No Café com Pipoca de hoje, Toshio Ito entrevista Maria Lúcia Torres, fonoaudióloga e escritora que criou o método ProVoz de comunicação. É com você, Toshio. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, um quadro que visa inspirar você aí de todo o canto do Brasil a empreender mais e melhor. E para isso eu sempre trago pessoas inspiradoras, que é o caso da minha amiga Maria Lúcia, a Lúcia, do método ProVoz, né, que é uma fonoaudióloga que inovou no método, e é esse método de comunicação que pode libertar você para se comunicar melhor e ter melhor resultado na vida, que ela vai contar um pouquinho dessa experiência. Muito obrigado pela sua participação, Lúcia. Obrigada a você, Toshio, pelo convite. É uma honra estar participando aqui desse programa, que tem uma audiência maravilhosa, e eu parabenizo você pela iniciativa de criar esse programa incrível. Que ótimo, né? É uma coisa que a gente precisa muito na vida, e você sabe bem, é a assertividade, é conseguir, não adianta ter apenas ideias, a gente precisa saber se comunicar bem. Você, como fonoaudióloga que treina pessoas, qual que é a sua visão, a importância realmente de uma pessoa conseguir se comunicar melhor, seja um adolescente, seja um adulto? Olha, eu vejo a comunicação oral, a comunicação verbal, como uma capacidade única do ser humano, porque você pode falar para mim que as formigas se comunicam, que os golfinhos se comunicam, mas nenhum com a capacidade que o ser humano tem na habilidade comunicativa. Então, hoje em dia, principalmente, a gente tem essa comunicação através de vídeo, através da expressividade, e isso conta muito na minha apresentação, na forma de eu ser, e como eu transmito as minhas ideias, porque se eu tiver uma boa ideia, eu tenho que ter habilidade comunicativa para transmitir essa ideia para o outro. Então, é fundamental o adulto ter essa habilidade de comunicação e o jovem também. Então, quanto mais cedo você puder aprender, melhor adulto você será nessa força dessa comunicação que a gente tem. E você que trabalhou por mais de 20 anos, né? Você trabalhou por mais de 20 anos ali na Globo, aí de Brasília, fazendo treinamento, né, da equipe de jornalismo. Essa bagagem toda que você acumulou. Como que é esse processo de treinamento para os comunicadores? Que é um desafio e tanto, né, Lúcia? E ali, essencialmente numa TV, a gente tem pessoas que não têm problemas de comunicação, não têm distúrbios da comunicação, desvio nenhum. São pessoas absolutamente normais que estão buscando a excelência na comunicação. E quando você se vê dentro de uma empresa dessa, ajudando essas pessoas a buscarem, o diferencial da sua comunicação, é muito, muito gratificante, porque você ajudando com um pequeno detalhe, um olhar, uma melhora da dicção, a melhora da qualidade da voz, a projeção da voz, você fala assim, nossa, fez toda a diferença eu estar junto desse profissional e ele agora é melhor por causa do meu trabalho. Então, é muito gratificante, não tem preço. Então, na verdade, quando a gente está falando, né, do trabalho da fonoaudióloga, do seu trabalho, por exemplo, ele não é somente a questão de voz, né, um componente, são várias coisas que compõem a comunicação que o fonoaudiólogo, que você, no caso, nos seus treinamentos, você fazia, é isso mesmo, Lúcia? Isso, a gente trabalha a voz, a dicção, né, a articulação das palavras, então a precisão articulatória mostra que você não está escondendo nada. Então, como se você tem uma fala muito clara e uma voz muito limpa, você transmite melhor as suas ideias. E junto com isso, a gente trabalha com a expressividade facial e a expressividade das mãos, do corpo, porque o corpo também fala quando a gente está no momento de comunicação. Então, esse conjunto é o trabalho da fonoaudiologia junto de quem busca a excelência da comunicação. É claro que a gente trabalha também esses aspectos, como quando alguém tem uma doença de voz, então tem uma disfonia, tem uma rouquidão permanente, então precisa melhorar a voz, tem exercícios específicos para isso. Uma pessoa que usa aparelho ortodôntico, ou que fala mal, que abre pouco a boca para falar, precisa também da ajuda de um fonoaudiólogo para melhorar a dicção.
Mas no caso dos jornalistas, eles não têm nenhum desvio. Eles são pessoas que são normais, então já estão quase prontas para a comunicação. Só precisa buscar a melhoria daquilo que já é bom. E tem uma coisa muito interessante, né, do seu método que você que você se inscreveu e vai apresentar, né, em junho, é isso, né? Se bem que eu acredito que já nesse mês aqui que vai estar já passando esse programa, na The Voice Foundation nos Estados Unidos. Conta um pouquinho dessa experiência e desse estudo, né, diferenciado que você fez do método que você mesma desenvolveu, Lúcia. Eu trabalhei durante muitos anos com treinamento em grupo com adultos, e eu via no final do treinamento o depoimento de cada um dizendo assim: pena que eu não aprendi tudo isso que eu aprendi agora com você quando eu tinha 18 anos. Falei, bom, então, se a gente ouve isso tão frequentemente, por que não fazer um grupo de jovens? Então, eu fui fazer uma pesquisa dentro de uma escola que abriu as portas para mim aqui em Brasília, para eu fazer uma pesquisa e eu adaptei o método, que era um método para adultos, eu adaptei esse método para os jovens, porque tem algumas coisas que são evidentemente diferentes. Então, eu criei esse método e nessa pesquisa eu mostrei que ele funciona. São 7 semanas de treinamento, com 3 horas semanais. Então, a gente ou faz uma vez por semana online, como tem sido feito, ou dentro de casa o pai faz 3 vezes por semana, 3 horas, 1 hora por dia, em 3 dias na semana, o pai pode ajudar esse jovem a se comunicar melhor, porque, mais uma vez, não são jovens que precisam de um tratamento fonoaudiológico, são jovens que já são bons na comunicação, talvez, ou talvez sejam apenas tímidos, e muitas vezes, quando você tem um jovem tímido perto de você, na sua família, ou seu filho, você fala assim, não, eu também fui assim, quando ele crescer, ele vai melhorar, porque olha como eu melhorei, eu consegui superar. Só que ninguém perguntou quanto custou superar tudo isso, né? Quanto foi difícil superar tudo isso. Quantos anos isso levou, né? Quantas oportunidades perdidas. Isso. Quantas oportunidades se perdeu por medo de comunicar, por medo de falar com o outro, sabe? Em todos os pontos, né? Então, eu pensei em fazer essa pesquisa e dentro dessa escola eu tinha 2 grupos e um grupo recebeu o treinamento, o outro não. Eu comparei os 2 e mostrei, através da pesquisa, que através do treinamento os meninos melhoram muito. E aí eu inscrevi esse trabalho na The Voice Foundation, que comemora esse ano 50 anos, e o meu trabalho foi aceito. Então, não é um trabalho especialmente sobre voz, mas ele usa a voz como instrumento da comunicação. E foi aceito e vai ser apresentado, e eu espero que tenha uma visibilidade muito grande, porque nunca eu soube de alguém que trabalhou essencialmente com a comunicação dos jovens. Então, ele é um trabalho inédito no Brasil, e eu penso também que no mundo, porque quando eu fui fazer pesquisa, eu procurei artigos científicos que falassem sobre a comunicação dos jovens e tive muita dificuldade. O que eu encontrei foi que nas universidades norte-americanas, só lá, o médico recebe treinamento de habilidade comunicativa. Dentro da faculdade de medicina existe esse curso de habilidade comunicativa, que eu achei fantástico, porque pensa, um médico, como qualquer outro profissional, precisa sim saber se comunicar, dar um diagnóstico, acolher a dor do paciente, explicar o tratamento, explicar por que ele tem que tomar aquele remédio, explicar como que a doença vai progredir. Se o médico não faz tudo isso, vamos combinar, ele não é um bom médico. Eu preciso de ter habilidade comunicativa em qualquer profissão. O professor tem que ser um bom didata, porque quantos professores você teve que eram ótimos professores, assim, de conhecimento, que sabiam muito, mas você fala assim, ele é ótimo, mas não sabe transmitir. Sim. Então, se ele não sabe transmitir, ele não é um bom comunicador. E haviam outros que, às vezes, com conhecimento mais restrito, mas por saberem se comunicar melhor, né, os alunos, às vezes, gostavam mais e aprendiam até mais, né? Pois é, entendeu? Então, a comunicação é essencial na vida de qualquer pessoa. E eu penso que no futuro, onde tantas profissões vão sucumbir,
quem tiver a melhor comunicação vai, sim, sobreviver. Será um melhor profissional, porque vai ter essa habilidade que eles chamam de soft skills, né, que é a habilidade de fazer negociação, a habilidade de trabalhar em equipe, a habilidade de solucionar problema. Então, tudo isso depende da comunicação, né? Até o autoconhecimento, tudo depende da comunicação. Então, eu acho que essa linha da fonoaudiologia precisava crescer mais. Pouca gente, poucos colegas fonoaudiólogos trabalham nessa área. Então, eu convido as fonoaudiólogas a se interessarem por essa parte da fonoaudiologia que ninguém trata. Psicólogo não trata, fonoaudiólogo tem pouca gente trabalhando. Às vezes trabalha mais nos problemas, né, nas doenças É porque é da para isso voz, que a gente né? foi formada, né? A gente, Não na é? faculdade, a gente é formada para tratar de doenças da comunicação. Sim, Então, foi uma se a gente entra decorrência de carreira minha. Entendi. Se a gente for seguir, né, pela linha de que a voz é uma fonte, a principal fonte de comunicação do ser humano, né, e a comunicação, ela é importante para tudo, é por isso que nós, seres humanos, os Homo sapiens, desenvolvemos pela habilidade de comunicar, transmitir ideias, mas existe uma coisa que eu acho bem interessante, né, de que você foi aonde, tá, mas qual o princípio, a origem da comunicação que ela vem do cérebro? E é para isso que você faz o estudo de neurolinguística, né, e isso foi muito importante para você, de repente, afinar, complementar esse seu estudo, esse seu método inédito, a Provoz, Lúcia, ou nem tanto? Muito, muito. Eu acho que a programação neurolinguística e esse conhecimento da programação neurolinguística devia estar dentro da formação do fonoaudiólogo, entendeu? Porque a programação neurolinguística leva não só o autoconhecimento, mas a facilidade de eu entender a linguagem corporal do outro, as formas de rapport, de interação, que faz parte da comunicação. Então, como é que você pensa em formar um fonoaudiólogo sem dar para ele esse conhecimento da neurolinguística? Então, eu fui atrás, fiz cursos de formação em neurolinguística, e isso enriqueceu muito o trabalho que eu faço, principalmente com o treinamento de excelência de comunicação. Mas, se você pensar nas doenças da comunicação, é claro que isso também vai interferir. Muito, muito. Compreendi. E em cima disso tudo, né, o que eu acho muito interessante, que no livro que você escreveu, está na Amazon disponível. Aliás, vocês aí têm interesse, já podem estar procurando, né? O título dele é Seu Filho Pode Se Transformar em um Melhor Comunicador. E me chamou muita atenção quando a gente já discutia sobre isso nos nossos grupos de estudo, Lúcia, essa questão de que esse seu treinamento, ele envolve até a questão da timidez, que eu achava que era uma coisa muito restrita à área da psicologia, e de repente eu vejo uma fonoaudióloga, né, fazendo um treinamento de comunicação, obviamente, né, você tem que tratar essa questão de, por exemplo, da timidez, ou de outros travas que dificultam o relacionamento, e o quanto isso traz de qualidade de vida. Fala um pouquinho sobre essa questão, né, que para mim era inédito imaginar uma fonoaudióloga falando sobre isso, e sobre o seu livro, que é fantástico, né, e não à toa foi lá classificado para se falar na The Voice Foundation agora em junho, nos Estados Unidos. Então, a timidez é uma área que é tratada essencialmente pelos psicólogos, é claro, porque envolve questões emocionais muito importantes. Mas se você... Eu penso que com esse treinamento, com esse conhecimento que os jovens vão ter participando do treinamento também, que você instrumentaliza a pessoa com ferramentas de autoconfiança, de segurança, de acreditar em si mesmo, de enfrentamento do problema da timidez. Não que ela vai acabar, tá? O treinamento e o método Provoz não vai terminar com a timidez de ninguém. Não tem essa função, não tem esse propósito. Mas eu procuro dar as ferramentas da comunicação para uma pessoa tímida que não tenha segurança bastante para se posicionar, por exemplo, fazer uma pergunta no meio da sala de aula. Tá? Então, eu sou tímida, não. Pergunta para mim, porque eu tenho vergonha de perguntar. Se você perguntar e a professora fala assim, ai, que ótima pergunta, você sempre faz boas perguntas. Eu falei assim, meu Deus, a pergunta era minha. E eu não tive coragem de fazer. Então, eu passei a bola para o outro, mas quando eu tenho segurança de que eu posso, sim,
arriscar uma vez, e a professora vai falar para mim, muito boa sua pergunta, gostei muito da sua colocação. Todo mundo presta atenção que ela fala baixinho, mas ela tem uma pergunta interessante que eu vou responder para todo mundo. E aí ela me dá coragem e fala assim, pode repetir a sua pergunta? E eu vou ficar encorajada, vou ficar forte e vou conseguir falar para os outros a minha pergunta. Então, se eu tenho essas ferramentas, eu consigo não acabar com a timidez, mais uma vez eu insisto, mas eu consigo superar a timidez e enfrentar os problemas. Quantos jornalistas estão ali que você não sabe que são pessoas absolutamente tímidas, que falam para mim assim, eu só falo porque eu falo ali com um pontinho vermelho e eu não estou falando com ninguém, eu estou falando sozinha, não tem ninguém na sala, se eu tiver que falar em público eu vou morrer. Tá? E outros não, são desinibidos, falam muito. Mas quantos ali são tímidos e encabulados? Muitos. Tá? Mas que tem a ferramenta da comunicação dentro dele. E é claro que se tiver que enfrentar um público também, eles vão ter essa possibilidade melhor do que quem não tem coragem de falar. Eu acho bem interessante, né? Porque eu enquanto uma pessoa que sou tímido, né? E eu era muito mais tímido. Então, assim, realmente demorou muito tempo para conseguir expressar de uma maneira melhor, né? De uma maneira mais confortável. Eu acho que tem muito a ver, né? Na época da adolescência, que você começa, os meninos começam a falhar a voz, você vai falar e desafina, e aí todo mundo dá risada. Então, são coisas que você vai aprendendo. Talvez ajudam quando tem algum professor ou alguma professora que fala, não, isso é uma transformação e depois vai ficar com uma voz muito bonita. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa, de uma professora, isso me ajudou bastante, mas se não tivesse ouvido, talvez teria sido complicado, né? E Lúcia, me diz uma coisa, a gente está falando aqui com o público, né, que é essencialmente, né, tem muitos aqui que são empreendedores, e também tem pais de jovenzinhos que hoje em dia querem abrir seus canais de YouTube e tudo mais, quer dizer, a comunicação, mais do que tudo, é importante para quem está na internet, ou então para quem vai negociar, né, seja uma negociação de vendas, de cobrança, o que for. Como essas pessoas, né, você tem alguma dica para dar para elas, e como, de repente, o próprio método seu, o seu trabalho, a sua consulta pode ajudar as pessoas a se comunicarem melhor? No livro, eu coloquei o método passo a passo, né? São 7 semanas, que eu chamei de 7 pilares, uma vez por semana, 1 hora, 3 vezes por semana. O pai pode pegar os exercícios e praticar com os filhos. Um dos exercícios mais simples que tem ali, e que a gente fala assim, nossa, isso aqui é tão fácil de fazer, mas é fácil para quem sabe fazer e para quem já faz, que é manter o contato visual. Então, tem um exercício que é falar assim, olhe para o seu filho durante 20 segundos, sem falar nada. Nossa, eles trazem isso como uma tarefa, assim, dificílima de fazer. Ai, Maria Lúcia, eu cumpri essa tarefa, mas foi tão difícil, mas eu consegui. E isso começa a melhorar a coragem desse jovem de olhar nos olhos do outro colega, de olhar nos olhos do professor, de participar mais da aula, porque ele tem sempre um olhar para baixo, assim, sabe? Um olhar, a gente diz que os olhos são espelho da alma, parece que quando eu encaro o outro, que eu olho de frente para o outro, eu estou me expondo, ele está me vendo inteiro. Mas se eu abaixar o olho, ele continua me vendo inteiro. Eu é que não estou olhando para ele para vê-lo inteiro. Quando você usa essa expressão e explica isso para os jovens, eles falam assim, nossa, não é que é mesmo? Então, eu consigo olhar para o outro sem me constranger, sem me envergonhar, sem ficar tímido bastante, vai baixar o olho novamente. Então, esse exercício, 20 segundos, olhe para o seu filho sem falar nada, é um exercício simples e muito poderoso. Aí, depois a gente pega esse exercício de 20 segundos e fala assim, agora você vai contar para o seu filho uma situação que aconteceu quando você era jovem, que ele não conhece ainda dessa história. Tá? Não é a história que você já contou para ele. É uma história que ele não conhece ainda. Olhando nos olhos dele, se ele abaixar o olho, você fala para ele assim, baixou o olho, olha para mim. Tá? E você conta a história inteirinha. Depois você pede para ele contar alguma coisa que aconteceu na escola, o que aconteceu, uma experiência que ele tenha passado, em que ele queira te contar, te olhando nos olhos. Mas não precisa olhar assim, tá? E quando você fica assim também, é muito esquisito, né? Você Sim. tá conversando assim. Então, eu preciso olhar com naturalidade.
Poxa, que interessante, né? Eu acho que isso tem muito a ver até mesmo, né? Se isso faz a diferença, são coisas simples, mas que, se uma vez que não são praticadas, não são conhecidas, não tem como, né? A pessoa fazer, perceber essa mudança, mas uma vez que ela faz isso, ela tem já um retorno, uma melhora muito grande. No caso também, eu imagino que para uma negociação entre adultos, isso também tem tudo a ver, não é? Porque, como você falou no começo, essa questão de você não titubear na maneira de falar, significa que você está passando uma verdade, não é? E às vezes a pessoa fala porque às vezes não está falando verdade, mas às vezes ela fala por dificuldade mesmo, né? Ou seja, uma timidez ou um bloqueio. O seu trabalho como fonoaudiólogo ajuda a destravar também essa questão para a pessoa se sentir mais confortável e passar melhor as suas ideias? Sim, sim. Então, tem exercícios também que a gente pede para praticar, ou que eu pratico com as pessoas, é assim, ser sucinta na informação. Então, você tem 1 minuto para me contar uma história usando tais palavras. Então, a pessoa tem que organizar as ideias e tem que fazer uma construção de pensamento que tenha começo, meio e fim. Porque muitas vezes, eu estava conversando com uma pessoa ontem, e ela falou para mim assim, não basta ser só bonitinho e ter uma boa expressividade, tem que saber também o que você vai falar, porque tem gente que fala várias coisas, solta as palavras, mas não diz, não transmite uma informação, não transmite uma ideia com começo, meio e fim, não tem uma sequência. Então, você fala assim, eu vou convidar aquela pessoa para jantar comigo, mas não vai passar daquele jantar, porque a pessoa não tem nenhum conteúdo para transmitir, porque ela não sabe se expressar, ela não sabe contar a beleza que tem dentro dela, porque a gente tem a comunicação para contar o que a gente traz no coração. Então, se você não usa isso para se expressar, então não adianta. Então, às vezes a pessoa tem tanta timidez ou tanta vergonha que não é capaz de organizar as ideias, fica nervoso, gagueja, tropeça nas palavras e acaba falando assim, ai meu Deus, eu tinha tanta coisa para falar e aí eu tropecei, engasguei e não falei nada do que eu queria. Pois é, já perdeu a vez. Tá? Então, tem aquela expressão que fala, a primeira impressão é que fica, se você não transmite a sua informação quando você tem oportunidade para, já passou, e aí talvez você não seja convidado de novo, nem seja feito contato novamente para que você volte a transmitir a sua ideia, aquela que você não transmitiu no primeiro dia, já foi. Isso significa, às vezes, uma perda de uma oportunidade, uma perda de um amor, Negócio. pode ser uma perda de um negócio, uma perda de um emprego, por uma dificuldade na hora de fazer uma entrevista, né, de conseguir fazer uma entrevista de emprego bem feita, né, onde a maioria dos currículos normalmente são muito iguais, e a diferença, né, é realmente da comunicação, da postura, né, que a pessoa tem de passar, de repente, uma tranquilidade, uma segurança, que normalmente a segurança é interna, então, como se expressar, eu acho que é muito, muito interessante esse seu trabalho. Lembrando, só para ressaltar de novo o livro, para você que ainda não anotou, né, Seu Filho Pode Se Transformar em um Melhor Comunicador, e eu acredito que você, que não tem filho, mas você também pode adquirir esse livro, que eu acredito que tem exercícios aí para você também. Lúcia, chegaram aí para você alguns kits, né, de pipoca e também do Café América. Tava gostoso? Tava bom? Maravilhoso, adorei, adorei. Eu não tenho costume de comer pipoca doce, mas eu fiquei tão encantada, tão saborosa. Olha, foi um sucesso aqui, viu? Foi difícil de conseguir comer bastante, porque a concorrência foi grande. Estava muito bom, muito bom. Vou adquirir mais, porque gostei demais. Fico feliz, né? Pena que Então, já acabou tudo agora, não tem nenhum aqui. Já não tem, né? Então, deixo aqui também ressaltando um dos nossos patrocinadores, que é o Café América, né? Que você tem aí à disposição. Bem. Isso, nas versões gourmet ou premium, e também nas cápsulas, que também é uma novidade aí deliciosa para você que gosta de café, que precisa colocar um pouco mais de café na veia para poder enfrentar essa vida que está bem atribulada, mas a comunicação apacenta muitas coisas. E, Lúcia, olha, esse nosso bate-papo foi bem gostoso, né? Acho que foi bem comunicativo e transmitiu muita coisa boa para quem está nos acompanhando.
E eu gostaria que você deixasse nessa parte final, né, uma reflexão, um pensamento para as pessoas, em momentos assim que são tão difíceis que a gente vive, né, Lúcia? Mas que eu acho que a comunicação, a postura, o pensamento, ela ainda faz a diferença. O que você teria a compartilhar conosco? Olha, nesse momento de pandemia, onde a gente preconiza assim, o isolamento social, fique sozinho, fique em casa, mas isso não quer dizer que é para você ficar sozinho com você mesmo. Busque as outras pessoas através do contato telefônico, através do contato de mensagens, através do contato de uma ligação de vídeo, sabe? Você sabe que muitas vezes nos aniversários as pessoas passam uma mensagem, parabéns, parabéns, e passam no WhatsApp aquilo rapidinho e acabou. Eu falei assim, não, eu faço questão de ligar para as pessoas e faço questão de ligar com vídeo para que a pessoa me veja e me receba como se eu estivesse participando do aniversário dela, porque essa comunicação é que aproxima as pessoas. Quando alguém fala assim, nossa, nunca mais eu tinha visto você, como seu cabelo cresceu, como você está diferente, nossa, foi tão bom falar com você, foi tão bom te ver, né? A gente gosta de ver as pessoas, então faça contato com as pessoas, o ser humano precisa do contato com o outro, mesmo que não seja fisicamente, porque a gente não sai pegando todo mundo, mas o contato físico é importante, o contato presencial é importante, mas nesse momento precisamos sim manter o isolamento, mas não quer dizer que esse isolamento é para você ficar isolado em casa sem falar com ninguém. Procure o outro, saia da sua toca, saia do seu ensimesmamento e procure o outro, vá conversar com o outro e faça contato, que isso vai fazer bem para você e bem para o outro também. E para a pessoa procurar por você um trabalho, alguma dica, ela encontra você através das redes sociais? De que maneira ela pode contatar você, Lúcia? Então, eu estou no Instagram eu tenho uma página que chama Provoz, treinamento _ Provoz, e estou no Facebook também, Provoz Habilidade Comunicativa, e o meu telefone é 61 98421 0059. E eu estou à disposição para quem tiver alguma dúvida, quem quiser procurar os livros, vai estar logo disponível o livro físico, porque muita gente me escreveu dizendo que prefere ter o livro físico na mão, e eu falei, bom, esse ainda não está pronto, ele está passando por uma revisão, e ele vai ficar ainda muito melhor do que ele já está ali publicado na Amazon. Mas eu pode ler porque tem muita informação, inclusive algumas mães que leram os livros me deram feedback de que o livro não devia ter um nome restrito só para os jovens, que os exercícios servem também para o adulto, para o pai fazer. Viu? Eu falei isso para vocês? É um feedback muito comum, mas você não devia restringir para os jovens. Mas é que como não tem um trabalho específico para os jovens, se eu não restringir aqui nesse momento, pode ser que lá na frente vai escrever outros livros e possa também fazer, para os adultos, né? Para os adultos. Oportunidade. Exatamente. Mas nesse momento eu quis fazer o que ninguém fez ainda, entendeu? Que é uma coisa inédita, fazer o treinamento especialmente para os jovens, porque é muito gratificante, gente. Vocês não têm noção de ver um menino falar para você, puxa, agora eu consigo ir na cantina comprar o lanche que eu não comprava antes, e eu tenho 15 anos, até hoje quem comprava o lanche para mim era a minha coleguinha, que eu pegava o dinheirinho e dava para ela, e se ela não fosse na escola naquele dia, eu ficava com fome. Entendi. E a mãe falou assim, puxa, eu não entendia isso, né? Porque a mãe depois corroborou isso no depoimento dela, ela falou, eu não entendia isso. Como que a minha filha tem dinheiro, ela está com fome, por que ela não comprou o lanche? Que bobagem! E ela nunca me contou que ela não tinha coragem de ir na cantina comprar lanche. E aí, no final do curso, ela falou assim, hoje foi o primeiro dia da minha vida que eu fui na cantina comprar um lanche. Gente, isso não tem preço. Qual o preço, né? O que paga isso? E para você que é pai, né, ou mãe, então,
Qual o preço disso, né? Realmente você sabe se seu filho tem dores que ela está escondendo para você? Então, esse livro pode ser um ótimo caminho, começo aí para uma vida de muita comunicação e totalmente diferente do que poderia ser. Agradeço novamente pela sua participação, viu, Lúcia? Muito obrigado pelo seu tempo dedicado. Obrigado a todos que acompanham o Café com Pipoca. Continua interagindo aí, acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais e aguardando aqui até o próximo Café com Pipoca. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Centro Automotivo Porto Seguro. Leve, integrar, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marinho. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz consultoria. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Grupo Paradigma. Personal Coaching. A sua saúde em primeiro lugar. Stellion. Máquinas e acessórios para costura. Sunline, para você ficar online. Huberley Rocha Contábil. Média Biz, o seu negócio na internet. Trend Bikes Marília. Tecnoplus, é mais, é plus, onde você estiver. Impacta, tradição na transformação de pessoas e empresas. Corte cabelo no seu salim e sua satisfação será sem fim. Life Empresas, com sua empresa sempre.